Olá, reparadores! Aqui é o Nicolas da Chiptronic e hoje vamos para o segundo vídeo da nossa série de arquitetura de uma ECU diesel. Hoje vamos falar sobre o segundo bloco de funcionamento, que é o bloco de sensores. Vamos abordar como identificar os diferentes tipos de sensores, quais são os componentes principais de cada um dos circuitos e também alguns testes práticos. Confira! Vamos revisar alguns conteúdos que vimos no primeiro vídeo dessa série. Por exemplo, vimos que uma ECU diesel é composta por 5 blocos principais de funcionamento. São eles: alimentação, entrada e processamento de sinais, comandos para atuadores, amplificação e armazenamento de tensões e comunicações. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre o bloco 2, entrada e processamento de sinais, que é o bloco que trabalha com os sinais dos sensores. Antes de conhecermos o circuito eletrônico, o bloco de sensores, vamos primeiro aprender a identificar as diferentes classes de sensores que temos no veículo. É fato que temos vários tipos diferentes de sensores. Sensores de temperatura, pressão, posição, rotação, fase, vários tipos de sensores. Mas todos eles podem ser divididos em duas famílias principais, em duas classes principais, que são os sensores ativos e os sensores passivos. O que seriam os sensores ativos? Sensores ativos têm em sua construção a capacidade de gerar o seu próprio sinal, de gerar energia por conta própria. Já os sensores passivos precisam de uma tensão base fornecida pela ECU para gerar o seu sinal. Então a ECU envia para o sensor uma base de tensão, geralmente 5 volts, onde esses 5 volts tende a ser consumido pelo aterramento do sensor, também fornecido pela ECU, e parte dessa energia que não foi consumida é o que entendemos como sinal do sensor. É o que o módulo recebe, é o que o scanner interpreta, é o que nós também conseguimos ver aqui com o multímetro. Então, os sensores passivos trabalham sempre baseados no consumo da tensão base fornecida pela ECU e aquilo que não foi consumido é o que entendemos como sinal. Então, são esses dois tipos principais de sensores que temos: ativos, gerando o seu próprio sinal, e passivos, dependendo de uma alimentação da ECU. Vamos ver alguns exemplos práticos de quais seriam os ativos e quais seriam os passivos, analisando juntos um esquema elétrico no computador. Temos aqui um esquema elétrico do sistema EDC7, aplicado em vários veículos na nossa linha nacional. Então vamos tomá-lo apenas como base durante as explicações dos blocos. Vamos aproximar aqui no nosso esquema da região aqui abaixo, onde temos os diversos sensores desse caminhão. Por exemplo, nessa imagem temos 4 sensores: um sensor de rotação, o sensor de temperatura da água, o sensor de fase e o sensor conjugado de pressão e temperatura do turbo. Bom, quais desses sensores são ativos e quais são passivos? Uma primeira maneira de identificarmos é pelo sinal positivo de alimentação do sensor. Por exemplo, podemos observar que o sensor conjugado de pressão e temperatura de admissão, no terminal A10 desta ECU, temos aqui o símbolo positivo, onde neste fio, esse sensor recebe então 5 volts da ECU. Temos os dois fios de sinal, o A29 como temperatura e o A28 como pressão, e o pino A21 é o GND, então é o negativo desse sensor. Com certeza esse sensor é um sensor passivo, tanto pressão quanto o temperatura. Observamos também aqui o sensor de temperatura da água, que é este segundo sensor, que ele possui 2 fios, porém temos apenas o símbolo de sinal
que é o A36, e o símbolo GND, que é o A18, que é o negativo do sensor. Será que esse sensor então não é passivo por não ter o sinal de positivo? Na verdade, ele é passivo sim. Assim como o pressão e temperatura conjugado, o temperatura também é passivo. Porém, nos sensores de temperatura, temos uma lógica bem específica, que é a alimentação do sensor e o sinal do sensor acontecendo no mesmo fio. Como isso é possível? Quando a ECU envia 5 volts contínuos no terminal A36, instantaneamente esses 5 volts são consumidos pelo aterramento do sensor. Parte desses 5 volts já é consumido automaticamente. Então, nunca num funcionamento normal nós temos estes 5 volts no A36. O que nós temos no A36? Sempre apenas o sinal, que já é a sobra do consumo. A parte da tensão que não foi consumida pelo GND no A18 é o que enxergamos no A36. Ao desconectarmos esse sensor, se efetuarmos uma medição no conector do chicote, aí sim conseguiremos enxergar os 5 volts cheios, os 5 volts totais de fonte. Então é por isso que no esquema elétrico temos apenas a simbologia do sinal e do aterramento, mas ele também é um sensor passivo. Então esses dois exemplos, tanto o temperatura da água quanto o temperatura e pressão conjugados, são exemplos de sensores passivos. E no geral, todos os sensores de temperatura e pressão são passivos, dependem de 5 volts para ter um consumo e o retorno desse consumo de tensão, a sobra desse consumo, é o nosso sinal. Já esses outros dois sensores, tanto o sensor de rotação quanto o sensor de fase, são ativos. Como é a construção de um sensor de rotação ou fase? Então, dentro deste sensor, dentro deste cilindro, tanto rotação quanto fase, nós temos dois elementos básicos. Um ímã, que por si só, um ímã, um elemento magnético permanente, gera já um campo magnético, e em volta desse ímã nós temos uma bobina, um enrolamento do fio. Esta bobina amplifica o efeito desse campo eletromagnético. E os dois terminais que nós temos então dessa bobina, desse enrolamento em volta do ímã, são os dois terminais que vão para a ECU. Um deles é o nosso sinal e o outro é o aterramento, tanto para a fase quanto para a rotação. O campo magnético gerado por esses sensores é um campo magnético estático. Porém, em frente ao sensor de rotação, por exemplo, temos lá a roda fônica. Em frente ao sensor de fase, nós temos o comando de válvulas. E dessa maneira, quando nós temos o movimento desses elementos mecânicos, por exemplo, quando a roda fônica começa a movimentar após a partida, se é uma roda fônica dentada, por exemplo, cada dente da roda fônica que passa pelo campo magnético estático produz uma distorção no campo magnético. E então temos o fenômeno do sensor indutivo. Ele induz a geração de uma energia elétrica em cada distorção do campo. Então, cada dente da roda fônica que passa pelo campo magnético estático, quando produz uma distorção, nós temos um pico de tensão que é gerado e enviado aqui no A25 para o sensor de rotação e o A23 para o sensor de fase. Dessa maneira, o sensor de rotação e fase é capaz de gerar o seu próprio sinal. Por isso, eles não precisam de um 5 volts enviado pela ECU. A distorção do campo magnético gera energia por conta própria. Então, é assim que identificamos sensores ativos e passivos. Podemos nos basear pela simbologia de positivo 5 volts da ECU, que indica com certeza que é um sensor passivo, e também pela lógica do sensor, como no caso do temperatura, que mesmo não tendo um sinal positivo, sabemos que é passivo. E os sensores de rotação e fase são basicamente os únicos dois exemplos de ativos que temos no sistema. São sensores que trabalham com distorção de campo magnético. Rotação e fase ativos e todos os demais, temperatura, pressão, posição, passivos. Vamos ver agora, com o auxílio do software ECU Repair, o circuito eletrônico de cada um deles e vamos ver as principais diferenças entre um circuito ativo e um circuito passivo.
Temos aqui já aberto o software de consulta online ECU Repair. Vamos primeiro selecionar uma categoria, então vou escolher aqui diesel pesado. A montadora que vamos ver aqui é um módulo Iveco, modelo Tector e o sistema Bosch EDC7C1 Iveco, módulo do motor. Vamos pesquisar. Temos aqui as seleções e aqui o mapeamento interativo desta ECU, como vimos também no primeiro vídeo da série. Vamos dar atenção ao circuito de sensores, começando por um sensor ativo. Vamos pegar aqui como exemplo o sensor de rotação. Primeira coisa que precisamos entender é que qualquer sensor, independente se ele é ativo ou passivo, a primeira parte desse circuito vai ser um circuito filtro de interferências, filtro de possíveis ruídos elétricos no sinal. Esse circuito filtro é sempre composto por pequenos componentes, como resistores e capacitores de cerâmica. Por exemplo, aqui está a primeira parte do circuito filtro, onde temos aqui a legenda sinal do sensor de rotação, também chamado de CKP, conexão com o pino 25 do conector da ECU. Então temos alguns resistores aqui em paralelo com o aterramento. E aqui temos a segunda parte desse circuito filtro. Também alguns resistores e capacitores de cerâmica, tanto aqui quanto aqui também. Então, esse conjunto de resistores e capacitores de cerâmica é um circuito filtro de ruídos. Após a filtragem de possíveis interferências, a segunda parte que um circuito de sensor ativo precisa é de um CI, um circuito integrado conversor AD. Como o nome já sugere, ele é um conversor de sinal analógico, que a característica de sinal de rotação e fase são sinais analógicos, para sinais digitais, que é o que o processador da ECU precisa para interpretar o sinal. Podemos ver aqui na legenda que este circuito integrado é responsável tanto pelo sinal do sensor de fase, também chamado de CMP, quanto pelo sinal do sensor de rotação, chamado de CKP. Então, todos os sensores ativos sempre vão ter circuito filtro de interferências e um CI conversor AD, antes de chegar até o processador. Tanto é que os dois circuitos ativos que temos nesta ECU utilizam este mesmo CI conversor. Precisamos de um CI conversor fora do processador, pois o processador da ECU, que é quem precisa do sinal, não tem um controle sobre a medida de tensão, nem sobre a frequência desse sinal, visto que o sensor ativo gera a sua própria energia. Portanto, por segurança, o processador vai receber apenas sinais de rotação e fase já convertidos para digital. Agora vamos para os sensores passivos, que representam a maior parte dos sensores da ECU. Os sensores passivos também iniciam os seus circuitos com o circuito filtro de interferências ou ruídos elétricos, que também são compostos por pequenos componentes, resistores e capacitores de cerâmica. Ao olharmos aqui o verso desta ECU, por exemplo, vemos a grande quantidade de resistores, várias fileiras aqui de resistores. Isso se dá porque dentro do bloco de entrada e processamento de sinais como um todo, cada circuito de sensor é específico. Então, cada sensor tem o seu próprio circuito filtro dentro deste setor como um todo da ECU. Por exemplo, aqui nós temos várias fileiras de resistores, onde cada uma delas representa o sinal de um sensor diferente. Este aqui, temperatura do combustível, este, pressão do óleo lubrificante, este, temperatura do líquido de arrefecimento, ou temperatura da água, e este aqui, temperatura do ar de admissão. E percebemos que o circuito filtro dos sensores passivos tem os resistores e também capacitores de cerâmica antes da entrada do sinal aqui no processador. Os capacitores de cerâmica são componentes usados especialmente para filtrar sinais mesmo. Portanto, encontramos a seguinte lógica. Os circuitos filtro de sensores geralmente começam e terminam com um capacitor de cerâmica. O primeiro capacitor de cerâmica geralmente está na entrada do conector, conforme podemos ver aqui. Então, os diversos pinos de sinais, tanto entradas quanto saídas, sempre possuem um pequeno capacitor de cerâmica de filtro.
E o circuito também termina com cerâmica, onde, antes do processador, vemos aqui cada um destes capacitores de cerâmica envolvido com um sensor diferente. Agora, a particularidade dos circuitos de sensores passivos é que, após o circuito filtro de ruídos, o sinal vai direto para o processador. Então, encontramos apenas o circuito filtro e já vemos aqui o último cerâmica antes do processador, já entra o sinal para o processamento. Essa, então, seria a principal diferença entre circuitos de sensores ativos e circuito de sensores passivos. Circuitos ativos sempre possuem a conversão de analógico para digital feita por um CI específico, fora do processador. Os circuitos passivos também precisam de conversão, porém, essa conversão é feita dentro do próprio processador da ECU, tendo apenas o circuito filtro. Tendo em vista essas duas, então, principais configurações de circuito, ativos e passivos, vamos agora para um teste prático com o auxílio de um simulador de bancada. Para fazer os testes práticos na bancada, vamos utilizar o simulador ECU Test de ZeuPro. E vamos usar também o nosso multímetro na escala de tensão contínua. Vamos ver um exemplo de um teste num circuito de sensor passivo. A primeira coisa que precisamos fazer antes do teste é o mapeamento do circuito que vamos testar. Como vimos no primeiro vídeo desta série, o mapeamento sempre é vital para localizarmos cada um dos blocos e dentro do bloco o circuito específico que precisamos analisar. Vamos fazer então um breve mapeamento do circuito de temperatura do líquido de arrefecimento, sensor de temperatura da água, e depois vamos ver como o multímetro na escala de tensão pode nos ajudar a conferir se o circuito filtro de ruídos está íntegro e sem nenhuma falha. Vamos ao teste. Para efetuarmos o mapeamento do circuito de temperatura, vamos utilizar o multímetro na escala de continuidade. Lembrando que a escala de continuidade é aquela que, quando encostamos as ponteiras do multímetro, temos um bip, indicando que há um circuito fechado entre essas duas ponteiras. Vamos utilizar essa escala para ligar os componentes do circuito filtro de interferências e localizar todo o circuito de temperatura. Tomando como base o terminal A36, que de acordo com o esquema elétrico é a entrada do sinal de temperatura da água, com a outra ponteira conseguimos a continuidade. Então, essa é toda a fileira de resistores do circuito filtro do sensor de temperatura da água. Após esses resistores, temos também o último componente do circuito, que é o capacitor de cerâmica antes do processador. Agora que já sabemos qual é o terminal de entrada do sinal, qual é o circuito filtro deste sinal e o último componente do circuito, vamos ao teste prático de tensão, onde iremos comparar esses dois valores, que devem ser os mesmos. Vamos energizar esse módulo com os conectores aqui do simulador e eu vou ativar a linha 30 e a linha 15 para termos então o circuito de alimentação funcionando e o circuito de alimentação estará alimentando o sensor e já teremos então o retorno de consumo desse sensor como sinal. Assim poderemos medir a tensão e fazer uma análise. Nós já conectamos aqui na nossa ECU os cabos para alimentação e já estamos também na tela de simulações. Eu já soldei também aqui na ECU, num ponto de aterramento seguro do conector, o fio onde vamos conectar a ponteira negativa do multímetro. No primeiro vídeo da série, eu até comentei que por segurança é sempre importante deixarmos o aterramento do multímetro fixo. Assim, nos preocupamos em tomar mais cuidado apenas com uma ponteira que é que vamos movimentar no circuito. Então, com esta ponteira negativa do multímetro, eu vou colocar o aterramento. Então, o aterramento já está seguro atrás da ECU. Vamos escolher aqui a escala de tensão contínua. Vou colocar aqui em 20 volts contínuos para efetuarmos a medição. Vou ligar a linha 30 da ECU, alimentamos então a 30, e também o pós-chave, a linha 15.
também a linha 15 alimentada. Nesse momento, os sensores passivos todos estão recebendo 5 volts e estão sendo simulados pelos potenciômetros do equipamento, onde podemos variar o consumo de cada sensor, de cada sinal. No terminal A36, podemos confirmar que temos de fato o sinal de temperatura. Por exemplo, A36, temos 3,64 volts e ao movimentarmos esse potenciômetro, confirmamos que estamos de fato no circuito correto, onde conseguimos toda uma faixa de leitura de tensão do sinal de temperatura, desde o mínimo ao máximo, porém nunca chegando a 0 volt nem a 5 volts, pois valores extremos vão indicar falhas para o sistema. Como faremos o teste para verificar se o circuito de interferências, o circuito filtro de interferências, está íntegro no circuito de temperatura da água? Vamos coletar o valor de tensão no terminal de entrada do sinal, que é o A36, e vamos coletar também o valor de tensão no último componente do circuito filtro, que é o capacitor de cerâmica antes do processador. A ideia desse teste é que o valor de tensão deve ser o mesmo, com uma queda mínima normal de 0,02 volts, mais ou menos. Então, por passar por todos esses componentes, uma queda mínima de tensão é aceitável, porém o valor base deve ser o mesmo. Em caso de uma queda maior, por exemplo, meio volt, 1 volt de diferença entre esses dois pontos, pode indicar uma falha de hardware em um dos componentes do circuito filtro. Por exemplo, no momento, temos 3,53 volts no pino A36. Portanto, quanto devemos encontrar no último capacitor de cerâmica do circuito? Vamos verificar. 3,52. Ou seja, tivemos 0,01 volt de queda no valor do sinal, uma queda aceitável. Se escolhermos um outro valor, por exemplo, vou mexer mais um pouco aqui no potenciômetro. Vamos ver novamente. Agora temos 3,87 de sinal. Quanto devemos ter no último componente do circuito? Vamos verificar. 3,86, ou seja, novamente 0,01 volt de queda. Se o valor de tensão é o mesmo do início ao final do circuito filtro, concluímos que nenhum dos componentes desse circuito está interferindo no sinal. Ou seja, o nosso hardware do circuito de temperatura da água já está testado e verificado. Nesse vídeo, aprendemos quais são os sensores ativos e quais são os sensores passivos do sistema diesel. Temos como ativos rotação e fase e passivos os demais sensores, temperaturas, pressões, posições. Também vimos como identificar as diferenças no circuito de hardware de cada circuito. Vimos que os ativos possuem circuito filtro de interferências e um conversor AD próprio. Já os passivos, apenas um circuito filtro de interferências. Após realizar o mapeamento do circuito filtro, podemos verificar a integridade dos componentes desse circuito com uma análise dos dois pontos de tensão. O teste prático que fizemos é um exemplo de sensor passivo. Para sensor ativo, utilizando o osciloscópio, temos um vídeo já nessa playlist sobre o osciloscópio, onde, como exemplo, realizei o teste do circuito de rotação, também do sistema EDC7. Poderá conferir também esse teste neste outro vídeo. Nos próximos vídeos dessa série, vamos continuar analisando os demais blocos de funcionamento da ECU. Lembrando que são 5, então faltam 3 blocos ainda para conhecermos. Como vimos nesse vídeo, o conhecimento da arquitetura de hardware de uma ECU é muito importante, pois, por exemplo, em caso de falha em um sensor, vai facilitar muito o seu diagnóstico saber que há um setor específico e dentro do setor, circuitos independentes para cada sensor. Assim, você fará um mapeamento rápido e breve de um circuito curto com poucos componentes e, com precisão e assertividade, conseguirá diagnosticar possíveis falhas no hardware. Nos próximos vídeos desta série, vamos analisar ainda os blocos restantes de uma ECU diesel. Lembrando que são 5 no total, então ainda temos 3 blocos de funcionamento para analisarmos.
Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma videoaula técnica desta série. Também clique em gostei e deixe nos comentários sugestões de temas, assim como a sugestão que nos levou à criação dessa série de vídeos. Nos vemos na próxima semana com mais uma videoaula técnica na playlist direto do Centro de Treinamento.